sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Não fez o A pessoa não fez o podemos? Eu dormi. Eu tava prestando atenção assim, olha, eu tô vendo ao vivo. Tá aí um episódio que a gente pensou em fazer já tem um tempo. Por algum motivo a gente não fez. Talvez porque é mal resolvido aqui com a pessoa que ele... Como é que fala? Até gaguejou. Até gaguejou. Eu vou gaguejar esse episódio inteiro, já tô avisando. Mas a gente recebeu uma intimação pública que a gente tinha que fazer um episódio sobre isso. Como ela manda nesse episódio, o que ela fala, a gente faz. Esse microfone tá aberto pra ela sempre que ela quiser. Hoje a gente vai receber mais uma vez Sandra Guimarães. Não pensem que ela fala só de veganismo, só de comida, só de MST, Palestina, Ellen Page, não. Ela fala de muito mais. E foi através de um texto no blog dela que eu percebi que era um assunto que tinha que falar mais e que sempre que a gente tiver oportunidade, vamos falar. Bem-vinda, Sandra. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos não monogâmicos. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter sugerido esse tema. Sugerido não, meu amor. Ela intimou, né? Gente, é verdade. Vocês, né? Eu acho que é um serviço. Eu acho que é porque a gente esqueceu, né, de falar de você no último episódio. Foi. Aí tá na Exatamente. cobrança. Mas que bom que você está de novo agora na minha casa. E vamos então falar sobre isso. Vamos. Daí a gente topou fazer o episódio, aproveitando mais uma vinda da Sandra pra São Paulo. Mas aí eu lembrei de uma outra mulher que me ajudou muito, continua ajudando nesse tempo, quando o assunto é não monogamia. E eu tô muito feliz que ela tá aqui. Ela é o motivo do meu gaguejada aqui, tá? Na verdade, esse é o motivo. Isabela Saldanha, bem-vinda pela primeira vez aqui no Outras Mamas. E é isso. 2017 foi um ano que eu conheci esse texto da Sandra e também vi os vídeos da Isabela e do Felipe falando sobre o relacionamento deles. Bem-vinda, Isa. Olá, tudo bem? Eu sou a Isabela, eu tenho ou tinha 2 namorados. Eu amo me trazer assim nesses temas. Opa, errata. Eu sou a Isabela, eu sou dona de uma das únicas produtoras de audiovisual do Brasil que atende exclusivamente internet, a Apartamento Filmes. Eu penso demais, minha mãe diz isso, pelo menos. E eu sou não monogâmica, eu me entendi não monogâmica há 5 anos, eu já tava num relacionamento monogâmico na época. A gente passou por toda a transição pra não monogamia e hoje eu sou essa pessoa que fala sobre isso na internet, muito porque começou a ser um incômodo pra mim, não que as pessoas não soubessem que tá tudo bem ser não monogâmico, muito porque eu acho que faltou pra mim uma referência quando eu era nova. Eu achava que eu queria casar e ter filho e não era nada disso, eu tava só reproduzindo um monte de padrão. E aí eu dei minha cara a tapa e tô apanhando, né? Aí desde então. É isso, eu acho. E Sandra, fala um pouquinho desse texto que a Thaís citou do seu casamento. Como que foi que você decidiu escrever e por que você decidiu escrever ele? Eu tô num relacionamento com uma pessoa há 11 anos e a gente casou mesmo no civil em 2017. E eu me lembro que na época do casamento eu já tinha decidido fazer um post, escrever um post no meu blog sobre o assunto. Só que foi na época que Jujut se separou de Caio. Foi Jujut que me inspirou. Não me inspirou, né? Mas foi o empurrão, assim, que me deu vontade de falar de não monogamia. Deixa eu explicar. Porque ela tinha separado de Caio e tinha falado publicamente num vídeo que o relacionamento deles era aberto. E as críticas foram muito violentas. E eu fiquei muito sentida por ela, por eu não ser monogâmica também. E aí eu pensei, isso acontece porque não tem gente suficiente falando sobre isso. Então as pessoas que ousam falar são crucificadas porque a gente que vive a não monogamia não tá falando mais. E aí eu decidi que falaria sobre aquilo no meu blog e aproveitar justamente o post do casamento, porque é um momento assim que as pessoas talvez imaginassem que, olha só, Sandra deve ser monogâmica, obviamente tá casando com uma pessoa, que coisa linda e romântica, e eu queria aproveitar para quebrar um pouco, acho que dessa expectativa que as pessoas tinham, e eu vivi isso como uma saída do armário. Para mim foi a segunda saída do armário, né? Primeiro como lésbica e depois como não monogâmica. Eu lembro quando a Jujut lançou, que eu assisti achei massa quando ela fala, né? Aí depois ela meio que se justificando, falando, gente, galera, não é assim. Aí a galera chorando por mais ainda. Aí o terceiro vídeo foi ela tocando sanfona e foi embora. Aí eu amei, eu falei, gente, ela é demais, sério. É isso. Mas acho que eu sempre... É engraçado você falar isso, porque eu relaciono muito com sair do armário também. A minha família aceitou antes que eu sou não monogâmica do que eu não sou heterossexual. Eles aceitaram antes, por algum motivo. É muito foda. Na minha família foi diferente, porque a minha família sabe que eu não sou monogâmica, sabe que eu sou lésbica há muito tempo, desde os meus
16 anos, mas já conseguiram aceitar isso, né? Já integraram essa informação, vivem bem com isso, mas a questão da não monogamia eu achei mais difícil, porque isso sai muito mais do padrão de expectativa, e assim, uma das minhas irmãs olhou na minha cara e falou, você não ama a Anne é a minha esposa, se você amasse, você queria, porque quem ama quer pra si. Então tem isso, assim, não é que não aceite que estão, sei lá, me xingando o tempo inteiro, mas não conseguem entender isso. Mas não aceita, né? Não é que não aceite, mas não aceita. Eu não sei o que seria aceitar, então, nesse contexto, porque não tem que aceitar nada, eu tô vivendo a minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver a minha vida, então, né? Tá, então tem muita dúvida sempre sobre isso, vamos começar do começo, né? Tem vários tipos de relacionamento, então quem quer falar sobre essas diferenças, relacionamento aberto é a mesma coisa, poliamor, o que é isso? Sou eu que vou começar? Eu já vou começar jogando lenha na fogueira, que pra mim relacionamento aberto é monogamia. Eita! Se tivesse vídeo agora, elas bateram as mãozinhas. Um high five. Tá, vamos lá. Pra mim, o conceito de não monogamia tem a ver com desconstruir a sensação de pertencimento a outra pessoa, no sentido de ter a posse do outro, no sentido de não ter aquela outra pessoa como propriedade e principalmente como prioridade na sua vida. Quando a gente fala de uma relação aberta, você necessariamente tem um casal principal. Se você tem um casal principal, essa noção de prioridade e de pertencimento, ela continua sendo aplicada da mesma forma que é na monogamia. Disfarçada de várias maneiras, mas ela ainda assim a estrutura, alimenta a mesma estrutura, que é você sai, você pode pegar outras pessoas, mas ou você não pode se envolver, ou então você pode se envolver, mas só até certo ponto, ou então você vai se envolver, mas não pode morar junto, ou então você pode se envolver, pode morar junto, mas nunca pode ter filho. Então, assim, continua sendo a mesma estrutura de eu só posso fazer determinada coisa, e pode ser desde ter filho até assistir a série do Netflix com uma pessoa só. Então, pra mim, continua sendo uma monogamia suavizada ali. Expliquei o que é relacionamento aberto, acho que já tá bem clara a minha posição sobre o que é um relacionamento aberto. E poliamor é a crença que você pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, de formas diferentes, porque as pessoas são diferentes entre si. Eu gosto muito de usar um exemplo muito ousado, que é porque uma mãe pode amar 2 filhos e eu não posso amar 2 pessoas romanticamente. Não usa a mesma coisa. A gente tem um monte de amiga, ama as amigas e ninguém acha errado. Assim, você pode ter várias amigas, amar todo mundo igual e ninguém vai dizer, mas tem uma preferida? Você não fica com ciúme das suas outras amigas? Gente? Ai, tem amiga que faz isso, credo. Tem. Pior que tem. E deve ter mãe que fere um filho. Ah, gente, com certeza, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu acho que sim. Enfim, o meu entendimento enquanto não monogâmica, enquanto poliamorista, veio muito dessa desconstrução do amor como posse. Por isso que eu relaciono a relação aberta como ainda tendo isso muito definido, e pra mim essa é a principal diferença entre as duas. Existem bilhares de tipos de relação, na real, né? Quando a gente fala de monogamia e não monogamia, dentro da não monogamia, a galera inventou um monte de caixinha, assim. E tem não sei o que lá, não sei o que lá. Tem outro dia eu vi um mapa que devia ter mais do que 50 esse tipos mapa, de relação, gente, tá bom, monogamia ou não monogamia. Acho que já deu pra entender o que cada uma quer dizer. Vamos seguir com isso, ao invés de tentar encaixar as pessoas de novo em outras coisas, sabe? Mas acho que essa é a diferença. Acho que respondi. Eu gosto de ser o quê? Colocar as coisas bem certinho pra garantir que eu respondi. Sandra, alguma coisa? Não, é isso. É isso mesmo. A diferença principal é essa, realmente, né? O relacionamento aberto é um casal, e aí você pode transar com... Geralmente ter relações sexuais com outras pessoas, mas não se envolver, não se apaixonar. E o poliamor, você pode construir outros relacionamentos, né? Ao mesmo tempo. Então é uma dúvida muito frequente. E aí é uma coisa que eu digo sempre, que pra mim uma relação aberta, além de ser monogâmica, é o pior tipo de monogamia pra mim. Porque a terceira pessoa, a pessoa com a qual o casal existe ali. Supomos, eu namoro a Sandra, e daí eu vou pra pegar a Thaís, e daí a Thaís, ela vai se fuder. Independente do que aconteça, ela vai se fuder. Porque na hora que der merda, eu vou voltar e ficar só com a Sandra. E a Thaís vai ficar jogada pro lado. Então, assim, eu sempre digo às pessoas que elas vejam bem se elas querem entrar no meio de um casal que se diz como uma relação aberta. Porque a chance é que dê merda. Porque ninguém controla tanto o envolvimento a ponto de olhar e falar assim, agora, já que eu tô na terceira foda, eu vou me envolver com essa pessoa, então é melhor eu não colar lá na terceira, deixa assim mesmo que ela tem uma relação aberta. É uma relação que pra mim é muito perigosa. Pra pessoa que não tá no casal principal. Eu acho desumanizante mesmo. É totalmente a objetificação do corpo, você né? Você tá objetificando a outra
outra pessoa, você diz, você pode ter... Então, eu tô com essa pessoa aqui, é o meu casal, mas eu posso transar com outras pessoas. Você tá colocando essa pessoa numa caixinha que você e o seu casal e a sua companheira decidiram que aquela pessoa ia ocupar aquele espaço e não pode sair dali. E serve até aqui, a partir daqui não serve mais. Exatamente. Eu acho que tem um controle ainda muito grande, né, assim, a minha companheira vai decidir o que eu posso fazer com essa pessoa, né? Até onde eu posso ir com essa pessoa. E eu acho muita sacanagem com a terceira pessoa. É muito. Mas aí, às vezes as pessoas falam, mas tem gente que realmente só quer transar. Então, tem gente que sai por aí que não tem problema de ficar com você se você só quer realmente transar com essa pessoa. Sim, deve ter pessoas assim, deve ter. Mas ainda assim, eu acho que se você já parte do pressuposto que aquela pessoa só pode existir naquela função, eu já acho problemático. Mesmo que ela só queira aquilo, mas você já tá definindo o que ela pode ser, né? E é isso, né? E quem controla isso? Então, muitas das perguntas que vêm que as pessoas querem saber, quando se apaixona, como é que faz? E quais as regras? O que pode, o que não pode? Tá dentro dessa lógica de que já não pode um monte de coisa. E o que faz quando dá uma merda? Porque quando você, nesse sentido, se só pode transar, quando se apaixona é quando já deu a merda, né? Ai, meu Deus, e quando se apaixona, eu vou fazer o quê? Né? Acho que não pode se apaixonar, né? Não pode se apaixonar. Como controla isso, gente? E aí eu concordo bastante com você, porque eu acho que vem muito de um lugar de limitação, assim, de a gente querer controlar uma coisa que é, de novo, incontrolável. Não tem como você prever quando que vai acontecer o envolvimento exatamente, assim. Óbvio que depois de, sei lá, quantas relações, você sabe o que vai te fazer querer ficar ali ou não. Ninguém é idiota a ponto de achar que a gente vai entrar num lugar, olhar a pessoa e vai ser amor à primeira vista. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas de qualquer maneira. Aconteceu comigo. Amor à primeira vista? Sério? Eita, isso é raridade. Gente, mas eu sou canceriana, isso acontece a todo momento. Se eu vou comprar um pão, eu me apaixono. Mas você se desapaixona rápido. Eu desapaixono. Então, mas aí... Eu sou escorpiana, eu me apaixono Já pesado. valeu. Já Mas eu também. Bateu o Que olho não, e... nunca aconteceu comigo, não. Já aconteceu comigo. Não, agora que você falou, eu tô com medo de estar acontecendo agora. Pode Enquanto tá a gente se acontecendo, fala. enquanto a gente tá conversando. Meu Eu Deus queria do céu. falar uma coisa antes de... a gente nem falou da monogamia, né? Estamos falando da não monogamia, mas eu acho que as pessoas acham isso tão, assim, foi definido e a gente não pode mudar e é isso mesmo. E nem percebe que até a monogamia como a gente vive hoje é uma construção recente. Antigamente, monogamia era uma pessoa pro resto da vida. Hoje em dia, monogamia é uma pessoa por vez. Mas a gente troca de pessoa ao longo da vida. Isso já é uma evolução da monogamia. Não era assim até bem pouco tempo atrás. E ninguém casava por amor, Pois é, por exemplo. namorava, nem namorava, fazia lá a aliança Era um com a negócio pessoa, era um total, negócio é. entre famílias, casava e você tinha que ficar com aquela pessoa o resto da vida. Aquilo era monogamia. Então, hoje em dia a gente troca de namorada e esposa e marido e ainda assim é monogamia, né? Agora é um por vez. A definição de monogamia agora é uma pessoa por vez. Mas eu acho que o amor romântico, ele vem pra alimentar a ideia de que você tá procurando a única pessoa da sua vida. Sim. Tipo, você tá com várias, uma atrás da outra, Porque mas não é porque deu certo, você ainda não porque não deu encontrou a certa. E deu errado, tá? Você ficou 15 É. anos e deu errado. Então, eu Se você acabei de separou. terminar uma relação de 10 anos e o que eu ouço é, ai, que pena que deu errado. É tipo, não deu errado. Gente, deu super certo Super por certo. 10 anos, até que a gente sentou um na frente do outro e falou, não dá, daqui pra frente não vai dar mais certo, vamos parar, vamos. Deu super certo. De quem que é? Que seja eterno enquanto dure? Pra mim é um pagode. Eu queria muito que fosse tipo chorão, tá ligado? Não, é tipo Vinícius de Moraes. É Vinícius Pra mim é um de Moraes. pagode. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, Que seja é. eterno enquanto Que seja dure. É eterno isso o enquanto dure. relacionamento. Pra mim é negritude junto. Mas vocês também não Negritude, perguntaram, talvez seja interessante ver Calma. como a gente chegou na monogamia. A gente Ah, tá essa aqui história é falando da nossa perfeita, vida é de não verdade. monogâmica, mas como é É. que... A gente nasce não monogâmica? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eu Não, se a tenho... monogamia é uma construção social, a gente... Mas mais ou menos, porque hoje em nasce dia a gente monogâmico. já nasce monogâmico, né? Porque ninguém apresenta pra você alternativa a isso. Então, acho que sim, a gente não hoje lembro quando eu nasce escolhi. monogâmico. O que aconteceu foi que eu namorava o Felipe, já tinha 5 anos, e daí a gente veio pra São Paulo. E eu sempre soube que eu era bi. Eu não gosto de dizer bi, mas é porque então vai começar a confundir muitas pessoas, talvez. Mas eu me defino como pansexual. A minha primeira namorada foi uma mulher e tudo, mas isso nunca tinha sido um grande incômodo com o Felipe, porque ele também não é hétero e tudo mais. Daí quando a gente veio pra São Paulo junto, a gente veio morar junto aqui porque a gente não tinha grana e porque era a forma de vir, as pessoas começaram a dizer que a gente era casado. E aí começou a me incomodar muito, porque eu já não concordava
concordava mais com o que o casamento representava pra mulher. Quando eu vim pra cá, por coincidência, eu conheci uma amiga minha, que é uma grande amiga minha, que é não monogâmica, e ela tava numa relação não monogâmica. A gente nunca conversou sobre isso, eu só passei a saber que existia. E aí eu passei a questionar muito o ciúme que eu sentia. Eu sou uma pessoa que já fui muito ciumenta, eu tinha muito ciúme mesmo. E aí, conforme eu fui desconstruindo o ciúme, eu fui entendendo que não fazia sentido pra mim estar dentro da monogamia se eu já não sentia mais ciúmes e se eu discordava de tudo que ela representava e tudo mais. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de incomodar. Então eu pensei assim, bom, como que eu vou garantir que as pessoas não vão me ler como casada? Eu vou sair do armário pra todo mundo. E daí eu contei pra todo mundo que eu era não monogâmica. Em parceria ao momento em que eu conheci o Gabriel, com o qual eu namorei por 2 anos e meio também. A minha história foi diferente porque... cada história é única, então isso é irrelevante, é o que eu falei. A minha história é a seguinte. Desde sempre, eu acho que eu realmente nasci não monogâmica. Eu acho que eu já era assim, mas não tinha essa opção. Então eu cresci só com um modelo, a monogamia, ao meu redor. Então pra mim nem era uma possibilidade. Eu nem me perguntava, nem formulava coisa com essas palavras, né? Mas o que acontecia? Eu era aquela pessoa que namorava, sempre gostei de namorar. Nunca fiquei com ninguém, assim, de encontrar uma pessoa que eu não conhecia e ficar, nunca rolou. Então eu sempre conheço as pessoas, desenvolvo um afeto e depois começo a namorar. Mas aí eu namorava e aí me apaixonava por outra pessoa, e como a mensagem que eu recebia da sociedade aqui, se você tá com uma pessoa e se apaixona por outra porque você não tá mais apaixonada por aquela pessoa, a primeira, eu acabava e ia namorar essa outra pessoa. E era aquela monogâmica em série, assim, sempre acabava e começava outra. E aí no final, não no final, mas em algum momento da relação eu me apaixonava por outra pessoa e mais uma vez, poxa, isso significa que eu não amo mais a minha namorada, então vou acabar aqui e começar a namorar aquela outra ali. E foi assim durante muito tempo, até que eu comecei a namorar uma pessoa com 18 anos e a gente ficou 7 anos juntas. E em um momento eu entendi que o amor que a gente sentia era nosso, mas que o corpo dela não era meu e que o meu corpo não era dela. Então começou aí pela tronchura do relacionamento aberto. Então eu pensei, já começou troncho. Então eu falei, olha, o meu amor é seu, o meu corpo é meu. Então a gente pode transar com outras pessoas. E era muito troncho mesmo, porque o acordo combinado era não me conta, porque eu vou sentir ciúme. Gente, isso aí é muito Isso é muito lasca, muito, não recomendo, não façam isso em casa. E aí durante 7 anos foi o nosso combinado, e eu realmente acabei me envolvendo com uma pessoa só nesse tempo inteiro, mas obviamente me apaixonei, porque eu sou dessas, eu me apaixono, e vi que o negócio não prestava, né? Então quando a gente se separou, eu falei, bom, não, isso não funciona. E aí eu comecei a namorar com a Anne, não logo depois, um ano depois, fiquei um ano sozinha, e aí eu já falei de cara pra ela, eu falei, olha, eu não acredito em monogamia, então você pode sair com outras pessoas, mas eu ainda tava muito naquela ideia de, mas não me conta, porque eu acho que eu vou ter ciúme, e é isso. E o nosso primeiro ano foi assim, eu não saí com ninguém, não conheci ninguém, não me interessei por ninguém, até que no final do primeiro ano, do nosso primeiro ano de namoro, eu reencontrei uma paixão da adolescência. Paixão da adolescência. Meu primeiro amor, gente. Mentira, eu amei! Ai, eu tenho uma história péssima. Eu fiquei apaixonada por ela durante muito tempo e nunca falei que eu era muito tímida. Lá? Não, aqui. Tava passeando aqui. E aí eu reencontrei ela. A história é muito... Eu fiquei apaixonada por essa menina 2 anos. Ela estudava comigo e eu nunca falei pra ela que eu era afim dela. E ela apaixonada por mim e também não tinha coragem de falar. E a gente só foi descobrir muito tempo depois. Aí quando a gente se reencontrou, eu falei, nossa, lembra na 7ª série? Eu era apaixonada por você. E ela, mas eu também. E aí ela deu em cima de mim. E eu falei, tá tudo bem, tô com aquele combinado, só que eu não senti vontade de ficar com ela. Mas isso tinha muito mais a ver com o fato dela não ser a menina de 13 anos, porque eu tinha me apaixonado. E eu não era a menina de 13 anos que tinha se apaixonado por ela. Mas eu interpretei isso como, então eu não quero, encontrei a pessoa agora, não tô mais interessada por ninguém. Entendi. E aí quando eu voltei pra Palestina, eu tava morando na Palestina, eu falei pra Anne, olha, esse negócio aí de relação aberta, eu entendi que é só você, só quero você, só vai dar certo, não preciso de mais ninguém. Você me basta. Você é suficiente, você é incrível, a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida. Aí ela, que nunca tinha tido muito assim, nunca se sentiu à vontade no outro modelo, eu impus isso a ela, né? Eu já cheguei assim, olha, é assim e pronto. Ela falou, então tá. E aí a gente fechou a relação, né? Que eu nunca tinha, na verdade, nesse primeiro ano, eu não saí com ninguém, ela não saiu com ninguém, mas a gente tinha esse combinado. E aí fechei a relação. E aí uns anos depois, eu me apaixonei assim
loucamente. Foi uma das por quem eu me apaixonei, amor à primeira vista. E foi uma coisa muito forte, muito, muito forte. E eu pensei, né, então tá, se eu me apaixonei por outra mais uma vez, é porque eu não amo mais Anne. Só que dessa vez não fazia sentido, eu amava a Anne, não tinha mudado nada. Eu ainda amava ela do mesmo jeito, ainda queria estar com ela do mesmo jeito, mas estava apaixonada por outra mulher. E aí eu fui conversar com ela e falei, olha, vamos abrir a relação novamente. Surpresa! Tá sempre mudando. Tá sempre mudando aqui. Que emoção, a gente, não nunca tem tédio não nessa tem relação. tédio, exato. Vamos mudar de novo. Só que ela não tava preparada. Mais uma vez, era eu impondo. Então, a gente tentou por um tempo. E pra completar a confusão, essa menina, porque eu me apaixonei, assim, queria monogamia. Ela queria uma esposa, um cachorro, um filhinho, a casa. E só ficou comigo nesse tempo. Ela também se apaixonou por mim. Porque ela achava que eu ia chegar à conclusão de que ela era suficiente. Que ela ia mudar a sua E aí você ia ideia. terminar. E eu ia terminar com a Anne e ia ficar com ela. ela. Meu Deus. Ô, bichinho. Nossa, gente, que confusão. Foi uma coisa, e assim, claro que não deu certo muito tempo, e aí eu acabei me separando de Anne, e fiquei com ela só um mês, porque eu já tava indo embora da Palestina, ela é de Jerusalém, e aí fui embora e deixei as duas esperando, assim, nada tava resolvido. Eu tinha que dar uma resposta com quem eu ia ficar, eu tinha que escolher. A escolha de férias Sofia. com ex. A escolha de Sofia. Filme. E aí eu vim pro Brasil de férias e fiquei arrasada. E agora eu amava as duas, não entendia como eu ia. Imagina, gente, você amar duas crianças, ter dois filhos, duas filhas, Tem que né? Como escolher. você falou, e vai ter que escolher um. É a mesma coisa. Mas aí eu pensei, e fiz uns cálculos esdrúxulos, assim, com quem eu tenho mais chance de Listinhas, ficar mais tempo, né? E realmente eu tinha mais afinidade com Anne. Porque essa minha namorada da época queria um modelo de relação e tinha uma visão de mundo que era mais distante da minha. Então eu pensei, não, então isso não vai dar certo muito tempo. E aí falei pra ela, olha, não vou ficar mais com você, vou voltar com Anne. E falei pra Anne, tô voltando. Mas você não se desprograma um amor assim, porque você decidiu que aquilo ali não ia dar certo. Então a gente voltou, a gente foi morar em Bruxelas e foi o pior ano da minha vida. Porque eu tava com a mulher que eu amava, então deveria, em teoria, estar feliz, né, vivendo... Completa. Só que aquele amor que eu sentia pela minha ex-namorada, né, que aí tinha virado ex, não ia embora. E foi me consumindo e eu entrei em depressão. Foi a primeira vez na minha vida, e única até hoje, que eu entrei em depressão, assim. E só percebi que era depressão depois de ter saído. Porque pra mim era só um coração partido, né? Porque é normal, né? Se coração partido, você só... Mas eu fiquei muito mal, perdi cabelo. Caiu meu cabelo, olha só. Eu tava muito, muito mal. Até que chegou um ponto que eu não consegui mais ser feliz com o Anne. Eu não tava conseguindo fazer aquela relação dar certo, porque eu tava muito mal. E aí, o que aconteceu? Nos separamos novamente e eu fiquei sem ninguém. Ai, gente, eu vou fazer esse roteiro dessa vida. Vamos gravar. Ninguém imagina, né, o que tá acontecendo por trás dos bastidores enquanto eu tô lá militando pelo... Pois é. Tô me acabando e perdendo cabelo e em depressão, né? Mas aí a gente separou de novo. E aí, essa minha ex-namorada de Jerusalém já tava em outra, tal. A gente acabou voltando um tempo, não deu mais certo. E enquanto a gente tava separada, Anne começou a ler sobre poliamor, que até então eu não sabia que existia. Eu sabia que tinha relações abertas na monogamia. E ela começou a ler muito, a pesquisar. E aí a gente separada, mas a gente ainda tava morando no mesmo apartamento, e ela chegou pra mim e falou, olha, eu li, pesquisei e cheguei à conclusão que é isso que funciona pra mim. Eu falei, tá, massa, beleza, que incrível. Ela, pois é, a partir de agora, com as próximas pessoas que eu encontrar, vai ser assim. Aí eu falei, bacana, me empresta aí teu livro. Eu comecei a ler os livros dela, vimos uns documentários de gente e tal. Aí eu falei, nossa, faz sentido. E aí eu tinha voltado pra essa namorada, né, a gente fez mais uma tentativa, não tinha dado certo, e aí acabou que eu e Anne sentamos e falamos, mas realmente faz sentido. E a gente começou a conversar sobre o que tinha acontecido, entender onde a gente tinha errado. E eu falei, olha, eu ainda te amo igual. Era só o modelo que não estava funcionando. E aí a gente resolveu começar novamente nesse outro modelo. E isso foi há mais de 5 anos. E desde então eu sou não monogâmica nesse sentido, né? A gente vive uma relação poli e tem dado muito certo. E eu percebi que o problema não era o meu sentimento por ela, era realmente o modelo. Eu tava me forçando, os meus sentimentos
me forçando a entrar numa forminha que não me cabia, que eu não tinha escolhido, que tinham definido, mas que não era minha, não era o meu lugar. Uma coisa que me vem muito enquanto você tá falando é um negócio que eu sempre falo e que as pessoas têm dificuldade de entender, que é a minha não monogamia independe de se eu tô com uma ou com 20 pessoas. Eu continuo sendo não monogâmica, porque eu continuo não acreditando no amor como posse. Se eu não acredito no amor como posse e eu sei que amanhã eu posso me apaixonar por alguém, eu continuo sendo não monogâmica, mesmo em uma relação aparentemente monogâmica, né? Que seria uma relação com uma pessoa só. Eu acho que é exatamente isso. É inerente a você, não tem a ver com a relação que você tá, é a não tem a pessoa que ver... eu sou, é como eu funciono, é como eu amo. E é muito importante isso que você falou, porque faz mais de 2 anos que só eu e a Anne. Pronto, Nem eu é namoro isso. ninguém, nem ela namora ninguém. O meu último relacionamento, minha última namorada foi assim, acabou de uma maneira muito traumática. Eu precisei de um tempo pra me recuperar. E desde então, faz 2 anos e meio já, quase. Eu não tive outra namorada, eu não saí com ninguém. E ela também não. Mas, A gente, é porque é só nós, difícil mas a pra gente caralho, continua não é? sendo Essa é poli. a minha grande questão. Eu não na deixei de verdade. ser poli. É muito difícil, gente, pelo É amor de difícil Deus. pra caralho encontrar alguém que Muita vale a gente. pena. É difícil pra caralho. É mais difícil Exatamente. ainda porque você chega na pessoa e fala assim, cara, eu descobri isso. Muito porque eu comecei a andar, tipo, eu conheci umas meninas que fazem parte do rolê lésbico de São Paulo e tal, tipo, de uma das partes do rolê lésbico. E eu comecei a entender que é muito difícil porque tem tanto estigma sobre a não monogamia, tem tanto estigma de que a relação aberta é o que representa a não monogamia, e daí tem tanta gente escrota que usa relações abertas pra se aproveitar dos outros, que é, na verdade, ainda mais difícil para mim encontrar alguém que preste, que tope encarar o desafio de namorar a louca que acha que pode amar mais de uma pessoa, entendeu? Tipo, eu comecei a entender isso porque eu comecei a ter conversas mais profundas por causa de estar num rolê que já era fora do padrão, digamos, não é um rolê hétero. Então você acaba que tem essa abertura, mas as pessoas questionavam esse tipo de, tipo, mas eu tive uma amiga que tinha uma relação aberta e daí a namorada dela era muito escrota. Eu falei, sim, mas aí a namorada dela é escrota, né? Não é a relação, né? Porra. Mas é isso, sabe? Que é o rolê de falar de homem, né, gente? Falar em relação aberta, quando a gente fala 2019, um cara desconstruidão propondo um relacionamento aberto, a gente já pensa em merda, né? Porque muito provavelmente vai ser, no Mas caso. é inerente ao homem, né? Não... Exato, né? Tipo, e o homem é super legal na monogamia, né? Ele dá tudo certo, ele Não, faz certinho, é é perfeito, Mas é ele uma queixa arrasa. muito frequente que eu escuto das minhas amigas hétero, que é assim, homem agora tá quase na moda falar que vamos ter uma relação aberta, mas isso significa eu vou pegar geral e você não. Ou pior, eu pego geral e você pode pegar sua mulher. Exatamente. Ai, é o que mais Vamos vejo falar da acontecer. Eu morro de fetichização da relação lésbica. A gente vai começar a ir para uns outros A gente vai precisar de umas 3 É. horas de episódio, vocês fiquem aí. Mas tem isso, eu conheci muita gente que, assim, casal hétero, e aí o cara fala assim, um homem e mulher, e o cara falava, você pode transar com outras pessoas, mas só mulher. Então isso é muito Gente, é problemático. muito Lesbófobo, problemático. assim, é falar que isso não, mas não pode com outro homem, porque outro homem sim é uma uma Aí é ameaça. é uma ameaça, mas É. uma mulher, E se nossa. apaixonar por outro homem, vai largar, com certeza. É, mas Porque mulher tá é só fácil uma achar homem. brincadeira. É muito legal. louco Nem isso. é sexo, né? Devem ficar penteando o cabelo uma da outra. Eu amo. Gente, é muito sério, é muito problemático. E é o que mais tem mesmo, assim. Faz um experimento, baixa o Tinder e põe pra homem. Vê Gente, todas é as horrível. inscrições. Todo mundo. Eu usei Tipo, o Tinder não, por eu não muito tenho. curto. Gente, desculpa, Mas eu eu me vejo as aposentei amigas. de homens. Deu pra mim. Abre o Tinder de homem, é sério. Eu abro só pela diversão. Porque todo mundo dizendo que é não monogâmico, uma relação aberta, que não sei o que, que não quer, não sei o que lá. E você fica assim, Só virando olhinho. sim. E uma palavra que surgiu da fala das duas, contando como foi o processo, e acho que é a dúvida que mais vem, né? Então que legal, bacana a relação de vocês, mas vocês não sentem ciúmes, então, né? Porque pra mim não dá, porque eu sou muito ciumenta. Então, ciúmes, ele morre a partir do momento que existe essa relação? Não existe mais? É um sentimento que não existe? Como que é? Eu acho que a pergunta inicial é até assim, precisa não ter ciúme para ser Acho não que começa monogâmico? por aí. Começa daí. Porque eu sou uma pessoa que tá num relacionamento monogâmico, mas eu não sou ciumenta. Sim, Isso não é um isso problema pra mim. existe. Isso existe também, né? Mas é um Mas problema não. em relações monogâmicas. Eu De tenho que forma? vários relatos de pessoas que relacionam amor a ciúme. Ciúme é amor e amor a ciúme. Sim, E daí se torna um problema porque você não sente ciúme, então você não ama a pessoa o tá suficiente, demonstrando. né? Eu Exatamente. sei porque era um problema pra mim quando eu era ciumenta. Entendi. Pra mim, não pode ter ciúme. Porque o ciúme tem a ver com achar que a outra pessoa pertence a você. Então, acho que, obviamente, ninguém chega no cúmulo do desprendimento social, de a
acordar e pra sempre não ter ciúmes. Eu acho que é uma desconstrução diária. Eu acho que todo dia você tem que lembrar você mesmo que o ciúme vem de não sei o que, não sei o que. Mas eu não sinto ciúme hoje. Tipo, é engraçado, porque eu era uma pessoa muito ciumenta e eu não tenho ciúme. Eu sei que se a pessoa não voltar é porque ela não queria estar ali. E isso é suficiente pra eu não querer estar com ela. Vai doer, vai ser horrível. Vai, mas a pessoa não quer estar ali. Se ela quer ficar com outra pessoa e isso pra ela quer dizer que ela não vai mais estar comigo, ela já não quer mais estar comigo, sabe? Eu acho que a minha sensação de que o ciúme não pode existir vem muito do racional. A minha falta de ciúme, ela é bastante emocional. Nesse sentido de, se a pessoa não quer estar aqui, eu não quero que ela esteja aqui, sabe? Porque acho que um dos meus maiores pavores em uma relação é estar numa relação em que a outra pessoa não tá. Mas acho que não pode ter ciúme, não. É bem questionável. Eu já tive crise de ciúme. Eu não tô dizendo que eu tô curada do ciúme, mas o ideal seria que ele não existisse. Só que socialmente a gente é imposto a pensar no ciúme o tempo inteiro, né? Inclusive com essas perguntas aí. Oi, tudo bem? Vocês que mandaram as perguntas. Vamos não colocar a expectativa de vocês sobre o relacionamento do outro. E eu achei legal sobre os ciúmes também, que a Marília Moscou falou isso no Instagram, que é o que é os ciúmes, né? Você manda de volta pra pessoa. Ah, mas eu sinto ciúmes. Mas o que você sente quando você sente ciúmes? Porque ciúmes não é exatamente... Sente raiva, a gente sabe as características da raiva. Sente medo. O que é o ciúmes, que o ciúme não né? é um sentimento não é um natural, sentimento. né? Então volta pro que você sente quando você sente ciúmes. E obviamente vai estar ligado a isso. A posse, a insegurança, medo de perder. E tudo isso pode, acho que vai vir, pode acontecer, mas faz parte também do processo de entender que aquela pessoa não é sua. Sim. E eu acho que é isso. Eu acho que se você entendeu que a outra pessoa não é sua, o ciúme para de fazer sentido, racionalmente. É lógico que emocionalmente pode vir a acontecer, mas racionalmente você tem que ser capaz de desconstruir isso. E, cara, desconstrua mesmo se você for monogâmico, porque é incrível não sentir ciúme, é uma delícia. É gostoso mesmo. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da sua. Eu acho que não é um pré-requisito você não ter ciúme pra entrar, que é uma coisa que as pessoas imaginam, né? Começa daí, eu tenho ciúme, então eu não posso ser. Pra mim, eu faço sempre o paralelo com o veganismo, Eu amo essa comparação. De duas maneiras. A primeira é que as pessoas, quando eu falo que sou vegana, a primeira reação é, incrível, entendo, mas eu nunca poderia ser vegana. Eu não tô te pedindo nada. Na verdade, eu espero que você seja vegana, mas assim, agora quando eu tô dizendo que eu sou vegana, eu não estou fazendo pedido. Quando eu falo que eu sou poli, a mesma coisa. A pessoa fala, que evoluído, que bonito, mas eu não poderia ser. Também não te pedi nada. Mas o outro paralelo é com o veganismo e o poliamor é que as pessoas vão dizer, eu não poderia ser vegana porque eu amo queijo. Eu não poderia ser vegana porque eu não posso viver sem o bacon. E aí quando eu escuto as pessoas falando, eu não poderia ser poli porque eu tenho ciúme, é a mesma coisa. Eu não me tornei vegana porque eu não gostava de queijo, leite e bacon. Eu me tornei vegana por outras razões, porque eu entendi que os animais não eram meus e que eu não tinha o direito de explorá-los e comê-los. Eu não me tornei poli porque eu não tinha ciúme. Eu acordei um dia e falei, nossa, eu não tenho ciúme, eu sou uma ótima candidata para o poliamor. Babi, por exemplo, se inscreva aqui! Não foi assim. Eu contei a história porque realmente eu não me encaixava na monogamia, não me fazia feliz, me fazia mal, mas eu tenho ciúme. Agora, a questão é, você vai deixar o ciúme controlar a sua vida, as suas ações? O ciúme faz parte pra mim. De vez em quando eu ainda sinto, obviamente, extremamente ligado à insegurança. Eu só sinto ciúme nos momentos que eu estou me sentindo insegura, que eu não tô me sentindo bem, bonita, eu tô me sentindo meio pra baixo, sabe? E aí vai ser nesses momentos que eu vou sentir um pouco do ciúme. Mas, gente, é uma emoção como qualquer outra. Por que as pessoas têm um medo? Parece que sentir ciúme cai morta a pessoa, né? Você não pode sentir ciúme. Meu Deus, eu vou sentir ciúme. Se eu sentir ciúme, eu vou morrer. Sentindo até eu vou explodir e morrer. Mas é porque é a sensação, o ciúme pra mim ele tá, desculpa te interromper, o ciúme pra mim ele tá relacionado muito à construção física do que o ciúme é. E de fato, sentir ciúme é mortal, né? Porque é a traição do outro. E a traição do outro é mortal na monogamia. Sim, também. Tipo, é uma dor física. Você pensa em ciúme, você pensa na dor física de sentir ciúme. Sim. É mas muito olha, louco. como qualquer outra emoção... Eu falando com uma pessoa que não sabe o que é isso. Eu já senti muito, eu já não sinto mais, mas eu já senti essa dor física. Eu já senti também. Não muito, nunca fui uma pessoa ciumenta. Apesar de, quando eu falo o meu signo, as pessoas já... ciumenta, nunca fui uma pessoa ciumenta. Mas, claro que acontece de vez em quando. Agora, é uma emoção como qualquer outra. Eu não vejo ninguém dizer, eu não vou dirigir porque no trânsito eu fico com raiva. Você aprende a lidar com a sua raiva, a se controlar. Você não é uma pessoa irracional que vai se deixar governar. Algumas são, né? Principalmente no trânsito. Mas você não vai se deixar governar pelo ciúme. Então, eu vejo o ciúme como eu tô lá no controle das
minhas ações e o ciúme de repente aparece, mas ele não vai tomar a dianteira. isso, tá. Porque tá ligada. No meu caso, não é na questão de posse, isso eu tenho bem desconstruído, é a questão de insegurança mesmo. Mas, como você falou, eu me identifiquei muito com o que você falou agora há pouco, de se a pessoa não quer estar comigo, cara, eu não quero que ela esteja comigo. Então, eu não vou ter Isso ciúme clareia de... tanta Ai, coisa. se a minha namorada, sei lá, transar com essa outra aí, ela vai descobrir que ela é melhor do que eu, vai querer ficar com ela. Eu não quero que ninguém fique comigo sem querer estar comigo. Então, se você acha, você pessoa monogâmica, que você é monogâmica porque você acredita que a sua namorada, se ela for sair com outras pessoas, ela vai te deixar, cara, que autoestima é essa? Que você acha que é ok uma pessoa estar com você só porque ela é proibida de estar com outras pessoas e não porque ela quer estar com você. Mas é porque, olha só, daí eu acho que a gente desdobra um pouco numa de que as pessoas, elas buscam no outro uma extensão delas mesmas, quando elas fazem projeções e criam expectativas. Então é óbvio que você tem que ser proibido de sair, porque você vai encontrar a pessoa que combina com você. Tipo, essa pessoa, ela existe. Existe alguém que combina com você, só que provavelmente não é a pessoa com quem você casou, por causa de todas as expectativas que você criou em cima daquela pessoa. Então é isso, né? Tipo, as pessoas realmente têm medo de que a outra saia e descubra que aquilo ali não existe, né? Uma vez eu ouvi o Gustavo Gide falando uma coisa que bagunçou minha cabeça. Nesse sentido, que ele contou que ele tinha uma, não sei se era namorada ou esposa, que largou ele pra... se apaixonou. Era um relacionamento monogâmico, mas ela se apaixonou. Porque é isso, tá, gente? Não precisa estar num relacionamento não monogâmico pra se apaixonar. Ela se apaixonou por alguém do trabalho, sei lá. E ela largou ele, foi embora pra outra cidade, viver esse amor com esse cara e tava completamente apaixonada. Ele falou, se eu olhar essa história pelo meu olhar, é uma história triste. Mas pensa, se a gente parar de olhar pra gente, olha essa história, pensando no amplo, na história dela. Essa história é maravilhosa e deu muito certo, porque ela encontrou uma pessoa que ela tá feliz e ela foi embora. Então é muito da gente olhar pra gente, se essa pessoa sair com outra pessoa e se apaixonar, vai me deixar. É a sua versão triste. Imagina, uma pessoa encontrou alguém mó legal em outro lugar. Não é triste isso, é bacana. Que bom que existe outra pessoa que a pessoa se identificou, né? Tem até um nome pra esse tipo de sentimento, quando você fica feliz porque a pessoa com quem você está feliz com outra pessoa. Eu esqueci, porque tu sabe, eu esqueci porque eu nunca usei, porque eu só falo isso, eu tô feliz mesmo, não precisa do nome, mas tem um termo. Eu amo esses termos que a tem gente assim, a usa. felicidade que você sente quando a sua esposa se apaixona por outra pessoa e tá feliz com ela. Gente, eu nunca É ouvi felicidade, isso, pra mim é a homem. mesma coisa. Mas assim, de você entender se a outra pessoa tá feliz, nossa, que bacana, a Anne tá feliz com a namorada dela, que ótimo. Mais felicidade pra ela, sabe? De você conseguir chegar nisso, desconstruir essa posse mesmo, de você só pode ser feliz comigo. Eu prefiro você infeliz quando eu não estiver perto do que você feliz com outra pessoa. Não, você só pode ser feliz comigo. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente sente ciúmes por causa disso, porque a gente acha que o outro não pode ser feliz sem a gente. E daí, isso eu acho que se costura muito com o senso do completar, né? Tipo, a metade da laranja, o resto do copo de água que vai encher o meu copo, a tampa da panela. Gente, Chinelo velho, pé cansado. Vamos desde respirar, né? antes. Tem um TED muito bom, que eu sempre falo dele, que é de uma sexóloga, terapeuta belga, que ela fala sobre como você sempre tá com um relacionamento, tipo, ativo, essa coisa desse fogo, né? Você reviver isso sempre, assim, essa coisa da paixão. Esther Perel, é maravilhoso esse TED. E ela fala que a gente aprende isso desde quando a gente é criança, assim, quando nossos pais falam, você fala, mãe, quero fazer alguma coisa, e ela fala, vai lá. Tem os pais que falam, vai lá, e aí você vai olhar pra trás e eles vão falar, vai, pode ir, e tem os pais que vão falar, vai, mas vai com cuidado, porque pode acontecer tal coisa ruim, entendeu? Então você tá sempre na dependência de outra pessoa. Eu fui a pessoa que foi criada dessa forma, tipo, vai, mas vai com cuidado. Então eu sempre tive muito receio. Você não acha que toda mulher é criada dessa forma? Toda mulher é criada dessa forma. Sim. Então pra gente a monogamia é muito mais forte por conta disso também. Então é uma coisa de, tipo, você nunca tá seguro o suficiente pra ir atrás do desconhecido, né? Porque dá medo, porque pode dar errado. E o pode dar errado é o que importa, o que, né, preserva a monogamia muito certo, assim. Porque pra que eu vou largar um relacionamento maravilhoso pra arriscar encontrar outras pessoas, sabe? Sim. Isso é muito loucura. Não é só o desejo de posse, né? Mas tem isso da posse do ciúme, né? De você querer que o outro te pertence, a outra te pertence, não pode ser feliz com outra pessoa, mas eu acho que tá muito ligada à insegurança. E uma das Tá coisas muito. que eu mais sou grata ao poliamor é o quanto isso me forçou a trabalhar em mim mesma e a trabalhar a minha insegurança e a superar isso. E é um trabalho constante, você nunca tá acabado.
nada de falar assim, terminei o trabalhinho e Nunca. pronto, tô pronta. Acho que a gente morre... Sou um ser evoluído, iluminado. Que Não, a gente morre tentando, a gente só tenta outras coisas, mas tá sempre tentando. Mas isso me fez trabalhar muito, isso da insegurança, de deixar de ser, né, de eu preciso da validação da outra pessoa. Eu existo, eu sou completa. Temos uma notícia pra dar pra todo mundo escutando. Você já é uma laranja completa. Olha que boa notícia, pessoal! Exatamente, você não precisa de uma metade, você tem tudo que precisa pra ser feliz já, né? Então, de trabalhar isso, eu sou muito grata ao poliamor por isso, por ter me feito entender, me forçou a trabalhar isso, me feito entender que eu sou uma pessoa inteira. E aí, quando você começa a se enxergar como uma pessoa inteira e completa, e não precisa de ninguém pra te completar, aí você consegue falar, mas ela não me quis, ela que tá perdendo. Isso Então, é verdade. laranja é ótima, Eu tá? sou uma Ellen laranja. Page. Amo. Agora a gente conversando, me veio uma coisa. A quantidade de dúvidas sobre o ciúme, ela vem da crença de que é um sentimento que é animalesco, no sentido de que Inerente, né? de que é incontrolável, de que é quase um instinto, você sente ciúme por instinto. E aí você falou, eu não acho que pra pessoa achar que o poliamor cabe a ela precisa já ter sublimado o ciúme. Eu concordo com você, mas a pessoa precisa estar disposta a desconstruir aquilo todas as vezes em que isso surgir. E aí eu acho que pras pessoas isso já quer dizer que você se curou. Então, pras pessoas, você já não sente ciúme, entendeu? Porque já é tão animalesco, é tão esse negócio que é instintivo, que a partir do momento em que você, Sandra, controlou, já não é mais ciúme, é outra coisa. E é por isso que parece impossível de desfazer. E eu era a pessoa que achava que o outro ia sair, tinha muito a ver com insegurança minha, comigo mesma, nem era alimentada pelo Felipe, coitado. Eu tinha muito medo dele sair e nunca mais voltar. Cara, e daí, né? Isso que você falou. Se ele for é porque não fazia mais sentido. Se ele for é porque acabou aqui, tá tudo bem. E é muito louco, porque pelo menos a minha perspectiva, você não pode viver um relacionamento monogâmico com ciúme, porque senão fica insustentável. É horrível. É horrível. Mas vive, o pessoal vive Não, bem. o pessoal vive, mas eu acho só que falta vive uma assim. comunicação. Mas É é que uma só coisa. vive assim. É uma Fora que em comunicação. relacionamento monogâmico heterossexual, né, na maioria dos casos não existe isso pros caras, né? Isso que a Sandra falou, que ela se apaixonava, dela terminava, ia viver outro. Os caras não fazem isso, né? Nem se apaixona, mas enfim, tem um desejo, vai lá e faz, e pronto, e volta pro relacionamento. Sim. Pois é, se der de que a monogamia tá funcionando, meu amor, Deus já claro. acabou. E é importante isso que você tá falando, porque as pessoas me questionam muito, tipo, você acha que a monogamia não funciona? Como ela tá hoje, ela não funciona. Tipo assim, eu acho que existem pessoas que querem se relacionar com uma pessoa só e tá tudo bem. Mas a monogamia, enquanto uma instituição, enquanto o conceito que a gente tem hoje, ela não funciona. Se funcionasse, tava todo mundo casado e feliz e dentro das suas casas e não tinha homem saindo pra trair, não tinha nada. Então, assim, realmente não funciona do jeito que tá. Mas eu também odeio aquela frase, mas você é tão evoluído, eu nunca conseguiria ser assim. Eu não sei se eu acho que é uma questão de evolução. Eu acho que é só o diferente, é só outra coisa. É só outro modelo, é só outro formato. É só eu te dizendo que, cara, o que você tem não é a única coisa. É a única... E é só mais uma coisa que a gente cresceu achando que era o único modelo. E quando vem alguém quebrar um modelo que a gente acha que já... Porque quem vive monogamia não acha que vive um modelo. Não, Vive o modelo, o jeito que é. E é assim, ninguém nunca... Quando eu tinha, sei lá, 18 anos, ninguém falou assim, vai ter que escolher aí um modelo, é esse ou esse. Ninguém não me deram essas opções. Não Só me sabia deram que uma. tinha. Só E era hétero, monogâmico. É isso mesmo. Exato, É. me deram essa. E não Pode tinha começar opção. a falar de monogamia compulsória, então, né? Exato. Tem a heterossexualidade compulsória. Tem, Com mas tem certeza. Mas foi exatamente essa a razão que me fez sugerir o tema do podcast, o tema do episódio de hoje, porque eu acho que a gente precisa falar mais, a mesma coisa, se aos 18 anos ou 16 eu tivesse tido A minha contato vida ia com ser tão isso, diferente. eu teria eu teria sofrido muito menos, teria sim. feito muito menos sofrer também outras pessoas. Sim. Eu teria entendido, mas nem é uma opção. Então eu acho importante falar. Embora eu esteja me expondo muito aqui, não é uma coisa que eu faço, não é natural. Isabela pra te mim. dá umas dicas. Eu vou dar umas dicas. Não é uma coisa muito assim que eu gosto muito de fazer, mas eu só faço quando eu
acho que tem um propósito. E esse propósito é realmente fazer evoluir as mentalidades, mostrar que tem outras alternativas. Então, a monogamia pode funcionar? Pode, se for uma escolha. O problema é quando é uma imposição. E se você uma imposição, pensou... Exatamente. Se você pensou, refletiu, viu que combinava com você aquilo, vai lá. Mas assim, eu acho que é um acordo de cada relação. Que você falou, se tivessem me falado aos 18 anos tem isso ou isso, não é nem isso. É assim, cada vez que você encontra uma pessoa e vai construir alguma coisa, então, o que a gente quer construir? Qual vai ser o modelo que a gente vai fazer? Mas eu concordo médio. Eu porque acho que você eu é não também. monogâmica por definição. Como que você vai definir relação a relação? Isso é verdade. Isso eu me defini. Então, Mas Mas aí você tem que só falar, eu sou não monogâmica. Tem isso daqui pra você. Isso aqui faz parte de mim. Vocês, Entendi, então, isso passando é isso, vocês acham que existem pessoas não monogâmicas e pessoas Sim. não monogâmicas? Sim. Vocês acham? Acho. Eu acho. Acho que Eu existem acho pessoas no meio do também. caminho também. Eu né? acho também, mas isso que você falou é super válido. Obrigada aí pela observação. Eu acho que tem pessoas monogâmicas. Eu sou realmente não monogâmica, mesmo sozinha, sem estar com ninguém. Mas eu acho que eu poderia viver um relacionamento monogâmico por um período. Mas é por um período. Sim, mas poderia. Mas assim, relações também não duram eternamente sempre. Então, por isso que eu falei, sei lá, de repente eu tô sozinha, não tem mais ninguém na minha vida e eu encontro uma mulher que me fala, olha, eu só quero que seja nós duas, eu vou falar, tá, vamos tentar um tempo. Sei lá, se eu estiver muito apaixonada, vamos tentar um tempo. Não sei se vai Eu nunca funcionar faria muito isso, tempo. acho. Você não faria? Não sei. Não, é abrir mão de mim demais. Não sei, se eu estiver tranquila, se eu estiver só apaixonada por ela nesse momento. Ela acha que você é dela. Não, eu acho que rola Isso pra mim é conversar. o que eu ia dormir todos os dias pensando. A pessoa que está deitada ao meu lado ou que se deita ao meu lado, ela acha que eu sou uma posse. Eu sou uma coisa. Eu sou algo. Eu não sou alguém, eu sou algo. E pertenço a ela. Tipo, é porque pra mim é muito abrir mão de mim, sabe? Mas também tem a ver comigo. Eu concordo com você que relações são feitas pra acabar mesmo. A gente tá vivendo, mas a gente sabe que tem um fim. Então, tudo bem querer viver. É que seria um peso muito grande. A pessoa querer acreditar que vai me... Porque aí eu acho que entra naquela de a pessoa vai me modificar. Que é a história da sua ex, que tava com você e queria ter filho e casar. Ela achava que ia te modificar. É mais ou menos a mesma coisa pra mim do que entrar numa relação com alguém que é monogâmico. Hoje quer uma relação monogâmica. E eu sou bastante confusa, porque eu só me apaixono por uma pessoa de cada vez. E aí isso confunde bastante. Eu vou pensar nisso que você falou aí, porque Tá bom. agora eu vou redefinir aqui os meus parâmetros, eu não sei. Por enquanto eu sustento essa opinião. Eu acho que eu poderia viver uma relação monogâmica, sim, mesmo sendo uma pessoa não monogâmica. Não sei se ia durar muito tempo não, mas fica a questão. Então, será que só tem pessoas, né, as pessoas são monogâmicas e não monogâmicas, ou são as relações? Isso é uma pergunta que é bem difícil de bem responder. difícil. Eu acho que são as pessoas, só que eu acho que assim como quando a gente fala de hétero, lésbica, hétero, gay, a gente tem todo um espectro entre uma e outra. Só que a gente ainda não tá falando sobre isso. E daí a essas pessoas que estão no meio do espectro, eu acho que cabe conversar e falar, oi, a nossa relação vai ser como? E daí eu acho que se mistura um pouco a relação e um pouco Identidade. a identidade da pessoa. Eu não sei, também não tem nem pesquisa o suficiente sobre isso pra gente saber se é realmente isso, se é algo que é biológico ou se é algo que é social, né? Porque tem essa grande questão de que a gente não tem como saber se a gente nasceu não monogâmico, porque ninguém tá pesquisando isso. E as pessoas não estão falando, né? É isso. Se não tem nem foi ninguém uma das falando, coisas- vai ter gente fazendo exatamente. pesquisa, entendeu? Recentemente eu descobri que várias pessoas estavam em relacionamento aberto. Eu falei pra Thaís, gente, por que as pessoas não falam sobre isso? Eu tô descobrindo que agora tá todo mundo em relacionamento aberto e as pessoas não falam. De repente eu vejo a pessoa dando em cima de outra e falo, mas a pessoa não é casada e não sabe? Fica uma confusão. Mas assim, também as tem pessoas uma não coisa falar. de que as pessoas não querem estar casadas e daí ficam dizendo que estão numa relação aberta. Quando o Não, então, mas relacionamento tá na tentando merda. não julgar. Pronto, vamos não falar é isso. impossível, pra mim é Em que impossível. momento você... Ai, ótimo. Você amo. abre relacionamento. A pessoa falou assim, isso aí não dá certo não, aconteceu comigo, mas como é que foi? Nosso relacionamento tá uma merda, assim, pra acabar, tava aquela situação, Aí aí a gente abriu, acabou aí deu mesmo, merda, né? não, deu uma merda maior ainda, né, porque todo mundo se machucou, É. Não faça óbvio, isso, né, é. óbvio, não façam isso, gente. E aí eu acho- Não, abrir relação não salva relacionamento que já tava acabando, não salva. Só termina É igual de ter filho, muita não paz, Não assim, salva, não salva. Gente, é porque é só conversa que vai salvar o teu relacionamento. Foi mal, mas assim, é E a se não tiver realidade. conversa antes, não vai ser agora que vai Eu ouço a resolver. sua história com a Anne e eu fico pensando muito sobre... As pessoas me perguntam muito, né? Qual é o segredo pra uma relação dar certo? Porque aparentemente eu sou a Expert. guru. E eu acho que é conversa. Tipo assim, vocês
eles em diversos momentos se desencontraram em termos de expectativa e tudo mais. E eu e o Felipe também, a gente se desencontrou em diversos momentos. Só que a gente senta e conversa. Tipo, é isso que eu quero, você não quer isso, como que a gente resolve? E as pessoas, em relações heteromonogâmicas, isso não existe. Isso não existe. Não existe conversa pra e tem mim, que existir. Pra mim, essa é a maior diferença. Não é nem o fato de eu poder me relacionar com outras pessoas e não. Pra mim, a maior diferença entre a minha relação e das pessoas monogâmicas, a maioria com quem eu convivo, é realmente o nível de diálogo e conversa. Você não consegue sustentar o poliamor sem diálogo, sem conversa. Não existe. Você pode ter uma relação monogâmica bem por que anos. não funciona, mas vai durar durante anos sem ter conversa, sem ter diálogo. É impossível ter isso no poliamor. É impossível. E você incrível. tem que conversar. E é maravilhoso, porque a gente conversa sobre tudo, é muito mais claro, e acaba que isso ajuda a desconstruir o ciúme, porque você sabe, você tá conversando, você chega, amor, olha, eu tô me sentindo assim, não sai hoje não, fica aqui comigo, porque hoje aconteceu isso, e você vai, né, desconstruindo muita coisa do ciúme que você se ficasse calada porque vocês não têm diálogo, né, e aí você ia alimentar aquilo por mais tempo, você ia ter aquele sentimento negativo e como vocês não conversam, você ia ficar ali com ele dentro, ia crescer, virar um monstro, te engolir. A gente é obrigada a conversar. Mas eu não sei se a gente já saiu muito aí, já viajou muito. Na verdade, eu acho que... Não, é o que eu queria perguntar pra vocês até. O que daquelas perguntas dos seguidores vocês acham que vale, que não foi... Já foi de ciúme. Eu queria falar de uma coisa. Eu acho que só do como deixar a paixão de descobertas Isso focar... isso é bastante importante. Pode finalizar com isso. Mas antes, tem uma questão de, acho que da exclusividade do amor romântico, assim, que a gente acha que vai encontrar a pessoa e vai sentir coisas diferentes. E esses dias aqui em São Paulo, eu fiquei prestando atenção nas músicas que tocava dentro do Uber. Faz um tempinho que eu já tô fazendo esse exercício. Toda a literatura, né, tanto música, livro, romance, filme, sempre vendeu esse mito de você vai encontrar uma pessoa que vai fazer você se sentir como você nunca se sentiu antes. E o seu coração vai bater de uma maneira que nunca bateu. E todas as músicas falam isso. Eu nunca me senti dessa maneira antes com nenhuma outra pessoa. Então tem essa exclusividade de você é a pessoa que fez eu, sei lá, ter perder as estribeiras. Uma coisa, e é muito louco isso, porque toda vez que você se apaixona é assim, né? Assim, é biológico, são reações biológicas dentro de você, e toda vez que você se apaixona, você acha que nunca se apaixonou tão perdidamente, e que o beijo nunca foi tão bom, e que tudo é maravilhoso, e aí quando você é poli, você começa a entender que é um padrão, assim, período de paixão é um período, assim, de demência, sabe? É uma demência, se você for ver, você acaba inibindo o seu... uma parte do cérebro que te impede... Uma parte do cérebro que filtra as suas reações, né? Que é a mesma coisa que acontece quando você tá bêbada, por exemplo, né? Você perde o filtro. Quando você tá apaixonada, você perde o filtro. Você tatua o nome da pessoa na testa. Você faz coisas ridículas. E você tem que entender que aquilo ali vai durar... Acho que os cientistas até calcularam, né? Dura de 12 a 18 meses o período da paixão. De 12 a 18 meses, mais ou menos. E pronto. E aí depois passa e você se acalma. E quando você se apaixonar novamente, vai cair naquilo de novo. Então, mas não faz com que o amor seja menos especial. Você saber que aquilo ali é reação química. Eu acho que não faz com que seja menos especial. As pessoas têm muito medo de desconstruir o romance. De falar, você não é romântica. Qual a ideia de romantismo das pessoas, né? Eu acho que você encarar a paixão como realmente uma demência, um período de demência temporário, não é menos romântico. Não faz você sentir menos ou ser menos bonito. Eu concordo. É só engraçado, né? Porque as pessoas não querem se sentir dementes. É por isso que elas não aceitam que a paixão é demência. E não pode se apaixonar por isso. Todas as características. Você fica obcecada, você com um pensamento obsessivo, a pessoa fica entrando na sua cabeça o tempo todo. Você fica com um comportamento compulsivo, você nunca é suficiente o tempo que você passa com ela. Você pode ficar o tempo inteiro, você ainda quer mais. Gente, isso é um período temporário de demência. Eu concordo com você 100%. Não é antirromântico dizer isso, é só assim a realização. É que a racionalização do sentimento já é antirromântico o suficiente para as pessoas. Eu descobri isso falando sobre isso o suficiente. Tanto, assim, eu me apaixono e ajuda não dá certo, a pessoa não me quer. Se a pessoa não conversa. Até a pessoa com quem eu não converso. Me apaixona, a pessoa, sei lá, não se apaixonou, foi recíproco. Aí eu respiro fundo e falo, vou esperar minha demência passar. Vai passar. Então te dá uma força pra sair também. Vai passar. Não Bota é aquela assim, meu playlist Deus, triste. ela era a mulher da minha vida. Como assim ela não me quer? Não tem isso, assim. Tá
bom, não rolou, vai passar. Tô aqui obcecada com pensamentos na minha cabeça, mas vai passar. Passa, Que tudo controle passa, maravilhoso. tudo passa. Tudo passa. Isso é uma pessoa evoluída. Que leva muito fora, né? Já aprendeu como o corpo reage, já vai levar. Cara, eu Então sofri vamos pra- muito acho por que- amor, viu? É? Nossa, eu sofro muito por amor. Horrores, Mas horrores. muito Também é poucas um vezes. mito achar gente, que o luz. poliamor é a solução pra você nunca sofrer por... Você vai sofrer. Mais você tá ainda. viva, faz parte de estar viva, né? É a condição pra você amar, eu acho. É você aceitar que no contrato vai doer. Mas aí, pra gente puxar a última pergunta, que eu acredito que seja isso que você tá tentando puxar, eu vou jogar uma provocação, que eu não tenho solução pra isso ainda. Eu acho que a gente é construído pra se apaixonar por um ideal, enquanto monogâmicos. Quando a gente se apaixona por um ideal, e esse período de 12 meses ou 18 meses acaba, você não tem nada ali. Tipo, você não construiu nada com aquela pessoa de verdade, você não sabe quem é aquela outra pessoa, porque você tava se alimentando da demência. Quando eu me apaixono, e daí eu tô falando por mim e não por todas as pessoas não monogâmicas, eu tô me apaixonando porque a pessoa é de verdade. Porque eu já desconstruí o ideal. Eu já sei que eu não vou encontrar, eu já sei que o ideal nem existe. Então, existem coisas que aquela pessoa vai fazer durante esses 12 a 18 meses que vão marcar o meu período de demência. E que depois de 10 anos, quando ela fizer de novo, eu vou olhar e vou falar: a sensação tá aqui. Porque é algo que a pessoa fazia de verdade. Tipo, não é algo que eu inventei. Porque a paixão, ela tá ligada ao inventar. Tá ligada a você fazer algo que você nunca faria. Por exemplo, quando você tá apaixonado, você deveria levar flores para a sua mulher. Uma coisa que ninguém faz, gente. Se você já não vai fazer isso depois no amor, por que você tá fazendo essa merda quando tá apaixonado? Você tá demente. Ah, querida. não, mas eu não consigo. Eu entendo, mas é que eu não consigo, eu faço. assim. Eu Não, faço. tá bom. Eu só faço coisas que eu Olha, consigo curto- reproduzir depois. Eu curto a minha demência a fundo. Não, eu não assim. consigo. Vou Nem lá, reflito já sobre fiz isso. Não, eu não muita consigo. loucura de... Mas isso é muito massa, porque eu tô num relacionamento há 14 anos. E eu revivo esses momentos que tinham lá no primeiro ano, coisas que ele fazia, o que eu fazia lá no primeiro ano, e que a gente refaz ou relembra agora. E isso faz eu lembrar várias coisas do porquê da gente tá apaixonado. Sim. E acho que se tem um motivo pelo qual a gente tá junto ainda, é porque a gente lembra daqueles momentos. Faz muito sentido. E eu acho que na monogamia, num casamento tradicional, hétero, o amor, ele tá ligado à prisão, ele tá ligado à falta de liberdade, ele tá ligado a você brigar e ter que continuar ali porque você quer ter filho, porque você quer passar pra próxima fase, porque... É daí que vem a pergunta. Como que você lida com... Como não deixar a paixão da descoberta sufocar e minimizar a brandura do amor consolidado? Mas é porque o brando, ele não é negativo. E é aí que tá. Tipo, o brando, a calmaria, ela é ótima. Gente, saber que uma pessoa te ama é maravilhoso. É a coisa mais linda que existe. A pessoa falou, eu te amo. Tanto é que quando se fala no período que você tá apaixonado, você faz o quê? Perde o ar, para de pensar, a cabeça esquenta, você quer desmaiar, a pessoa falou que me ama, o que eu vou fazer a partir de agora? Meu Deus. É maravilhoso. E é maravilhoso ser brando. Tá tudo bem que as coisas mudem. Só que as pessoas ficam apegadas àquele sentimento intenso de demência e acham que aquilo ali sempre vai ser melhor. Não, às vezes é pior. Eu odeio me apaixonar. Eu odeio me sentir demente. Eu odeio perder o controle. Ter que ficar pensando na pessoa sempre, pra mim, é totalmente improdutivo. Eu detesto. É que eu Por detesto. isso que só dura de 12 a 18 meses, Então, porque a gente não senão poderia já é. funcionar como seres humanos na sociedade. Gente. Tudo ia parar, assim, e era o caos total. Então, com certeza você é menos produtivo porque você tá obcecada com a pessoa. Gente, pensando mas na eu pessoa não. o Eu tempo odeio inteiro. isso. É Eu porque- também não gosto desse lado, né? então. Mas enfim. Mas então, mas é isso, Mas tipo aí a assim. resposta, né? Eu concordo com você. Ser brando não é uma coisa negativa. E eu acho assim, faz 11 anos que eu tô com a Anne. O que a gente construiu, a gente não tem essa paixão avassaladora de antes. Claro que não, é impossível. É impossível com 11 anos de convivência. E olha que a gente nunca não morou junto o tempo inteiro, né? A gente passa quase a metade do ano, todo ano separado. Pra mim, essa é a resposta de como fazer um relacionamento durar. Eu preciso de espaço, eu preciso da minha independência. Pronto, é isso. Eu Mas nunca mais vou morar eu- com ninguém também. Eu, Eu agora tô gosto morando muito sozinha. de morar, mas eu gosto de morar sozinha também um tempo. Então, o que eu construí com a Anne nesses anos, não é porque eu tô apaixonada perdidamente por essa pessoa que eu acabei de encontrar que eu vou esquecer Sim. tudo isso. É isso. E também isso de você entender que isso é um período, essa paixão, é um período de demência passageira, faz com que você pondere e fala, poxa, tá parecendo que tá tudo muito colorido aqui, realmente. Mas eu sei como funciona. Eu exato. sei o porquê isso. São os hormônios aqui no meu corpo que estão fazendo com que eu veja arco-íris por todos os lados. Mas eu não vou dizer, então significa que com o Anne tá sem graça, então, né, não tá mais funcionando. O que eu construí com
ela. E o fato da gente ter passado por tanta coisa juntas e ter passado do lado de lá e agora ver, olha, atravessamos mais essa crise. Isso fortalece muito. Então eu sempre dou a metáfora do jardim. Pra mim, Anne é um carvalho que cresceu, que tá muito forte no meu jardim, porque eu aguei, eu reguei, eu cultivei durante muitos anos. Uma paixão que eu acabei de nutrir, que começou agora, vai ser um arbustozinho. Então, claro que no começo, né, não vai ter o mesmo peso. Como eu sou poli, aquele arbusto pode crescer e virar uma árvore tão grande. Nada tá congelado. Eu acho que também pode ser que o meu relacionamento com a Anne vire outra coisa e fique menos importante, ou ocupe menos do meu tempo. Mas eu não vou esquecer, porque essa roseira, esse arbusto tá com umas rosas lindas, maravilhosas, coloridas, eu vou esquecer que tem esse carvalho aqui, que embora esteja lá quietinho, seja menos coloridinho, foi uma construção de muitos anos. Então acho que entender isso é muito importante também. Por isso que é importante você perceber que a paixão é um período de demência deliciosa. Delicioso. Adoro. Improdutivo, sim. Me impede de trabalhar, sim. Mas é uma delícia. Mas você não pode se deixar iludir por isso e achar que isso sim é o sentimento real. Isso sim é amor e aquilo não mais. É ótimo você também ter essa construção, esse amor calmo de muitos anos, que não faz você perder a cabeça. Gente, desculpa, é maravilhoso se apaixonar, mas também é maravilhoso ir transar com a pessoa que você já conhece e saber tudo que... Ela vai acertar, sabe? Tá tudo bem. Já funciona ali. Já existe aquela sinergia. Tudo é bom, é só diferente, é isso. Tipo, meu Deus, você tá iludido. Tipo, você tem que saber que você tá iludido no período de demência, porque você tá se iludindo o tempo todo. Só que as pessoas, é isso, elas querem acreditar que isso é o amor, que isso é o bom. Quando que isso passa, falar, não tô mais apaixonada. Sim. E eu vou polemizar agora com isso que você falou agora, de que bom transar com uma pessoa com quem você já tá há muito tempo. Inclusive, você pode estar com uma pessoa há muito tempo e não transar mais com a pessoa. Pode, e ainda totalmente. Assim, amor. Sim. Que também é uma coisa que não me ensinaram, que, né, que a gente não vê, que se você não tem mais desejo, você não transa mais com a pessoa, acabou o amor, separa, vai ver outra pessoa. Eu acho que tem várias maneiras, vários modelos de relação, e pode ter uma relação super forte de casamento de anos que não tem sexo. E que é outro tipo de construção. Mas vocês têm outras coisas que você conhece. Você sabe que a pessoa gosta do talher à esquerda ou à direita. Tipo, o sexo é só o exemplo que é mais fácil de se relacionar por causa do todo. Mas é isso. É tipo, cara, pra mim é incrível saber o que a pessoa quer comer, sem eu precisar perguntar. Isso é incrível. Conhecer pessoa. Exato. É tipo, você saber que você vai levantar e a pessoa vai estar dormindo daquele jeito, porque é lindo ver ela de manhã dormindo daquele jeito, entendeu? É isso. Mas é diferente, são só momentos diferentes. Só que eu acho que você falando me vem uma coisa que é muito forte, que é, cara, isso tudo só é possível a gente ter a sensação porque a gente se propõe a dialogar. Só por isso que é possível. É só por isso que o diferente é bom. É só por isso que uma relação antiga é boa. Porque a relação antiga, para as pessoas, ela tá ligada à negligência, ela tá ligada ao medo, ela tá ligada à posse, ela tá ligada ao ser obrigada a estar ali, ao próximo passo, a ter o filho e não poder se separar e tudo mais. E pra gente, não. Pra gente é só o diferente, sabe? Então tá, maravilhoso. Quem tem alguma dica de algum, sei lá, um vídeo, não necessariamente precisa estar ligado com o que a gente falou, mas pode. Um vídeo, um livro, um texto, alguma coisa? Assistam o episódio Explained sobre monogamia, que ele é muito bom pra introduzir o tema. Ele é bem simples, mas é bem bom e bem didático e é rápido, tem meia hora, então se você já tiver ouvido isso, você com certeza vai ouvir também. E o livro do amor, da Regina Navarro Lins, que eu acho que ele me fez entender tudo que é construção. Você não falou de uma coisa das regras. É verdade. As pessoas perguntam muito sobre isso. Porque as pessoas acham que tem um manual que gente, segue. Eu e a Sandra, a gente vai escrever um e-book. Vocês vão ter que... A gente veio, inclusive, promover esse trabalho. Vocês, por favor, se inscrevam nos nossos melhores amigos do Stories. Mediante assinatura de R$19,90. Vocês vão ter acesso todo mês ao manual do mês. Para ser não monogâmico. Então, eu posso juntar a questão das regras com a minha indicação de leitura. O livro que eu li, que me ajudou muito, foi na época que eu realmente decidi ser poly, que a Anne estava lendo também, mas eu acho que só tem em inglês, então que bom que você sugeriu algo em português. Chama More Than Two, 2 ou 2. Tá. Eu nunca li isso. More Than Two. E é um guia do poliamor ético. Então, acho que a palavra ética é muito importante, porque eu acho que isso é o que separa, na verdade, a relação aberta do poliamor. É a ética. Não só com você, com a
sua companheira, mas também com as outras pessoas que vão entrar, né? Com quem você vai desenvolver relações. Então, foi um livro que me ajudou muito, e aí entra na questão das regras, né? Tem, obviamente, acordos e regras como qualquer relação, mas a diferença eu acho que é que as nossas são explícitas. A gente senta e conversa e decide junto, e não algo que é imposto. Tipo, na monogamia tá implícito que você não vai transar com outras pessoas, ou sair com outras pessoas. E cada relação é uma relação, tem regras, cada relação vai desenvolver o que funciona, o que você precisa de acordo com a necessidade da pessoa. Tem gente que precisa saber de muita coisa, tem gente que precisa saber menos. Eu, por exemplo, não preciso conhecer as namoradas de Anya, não tenho necessidade. Eu já tenho amigas poli que querem conhecer, que querem jantar junto, que querem sair, tirar férias juntos. Eu não tenho essa necessidade. Eu amo formar família. Pronto, eu não tenho. Eu acho que por eu ser uma pessoa muito independente e precisar muito da minha autonomia, o que me encanta no poliamor é saber que eu posso desenvolver uma parte da minha vida que Anne não vai fazer parte, vai ser minha. Então, claro que ela sabe, porque essa também é a diferença entre trair e ser poli, né? Todo mundo sabe de tudo, é consensual, teve o consentimento de todo mundo, mas eu não tenho necessidade de estar com ela. Tem gente que precisa até mais, né? Que faz mesmo, não, só pode transar com uma pessoa. Se tiver não, essa é daí não. Tem gente, todo mundo junto. Pra mim isso também não é poliamor. Também não, obrigada. Não é poliamor. Mas tem gente que precisa conhecer. Eu não preciso. Eu preciso saber que ela se conheceu, que ela conheceu alguém. A gente tem uma regra de assim que a gente se interessa por alguém, a gente avisa. A gente não espera estar ali. Faz 3 meses que eu tô morando com a pessoa e agora eu vou comunicar. Assim que eu tenho interesse, se eu achar que vai, que eu quero também, se eu achar que eu quero ir atrás desse sentimento, eu vou avisar. Antes de acontecer alguma coisa física, é o nosso acordo. Claro que a gente conversa sobre tudo quando eu tô namorando outra pessoa, e se eu quiser tirar férias eu tenho que conversar, e quando é que vai dar certo, e a gente tá indo pra esse lugar, e de repente ela tem outros planos, mas depende muito do casal, depende muito da relação. Tem algumas regras no poliamor que eu acho muito furada. Tipo o quê? Veto, direito ao veto. Que? Existe isso? Meu Deus! É Big Brother? É um absurdo. Mentira! De falar com tal pessoa, você Tal não pode. pessoa não Não, pode, é assim, isso? não. Alguém do passado, Também alguma coisa não assim? pode amigas, Amigo próximo, fazer tá. essas coisas, Eu vou pegar colocar quem sabe pegar limite. amiga. Eu, por exemplo, só namorei amiga. Eu sou lésbica, Mas gente. A gente vira amiga, depois namora, depois vira amiga de novo. Não, tipo, amiga da pessoa, por exemplo. Amiga de Anne. Dependendo, né? Tá. Da amiga. Mas o veto também no sentido de você pode ter, digamos, eu tô aqui com Isa e aí eu começo a namorar a Babi. E a Isa começa a se sentir insegura e fala, não, agora eu vou botar Babi meu, você não dá. acaba com Babi. Que? Acaba, deleta. Elimina, Gente, é pior ainda. Cancela a Babi. Elimina Eu já conheci Babi. gente que fazia isso. Gente. E isso é muito, mais uma vez, desumanizante. sim. E os sentimentos de E Babi, Babi, os planos de Babi. Então a gente não tem isso de veto, não tem. A Anne pode estar se sentindo insegura com problema, não gostou da minha namorada, não vai com a cara, problema dela. Obrigada, é isso mesmo. Não vai botar veto, porque isso é. Gente, não que faz sentido. absurdo. Mas tem essas, Não, essas sempre tem, regras né? assim, tem vários tipos de regras, mas isso tudo é construído. Então não tem um manual, não tem um PDF pra gente baixar na internet, e você vai conversar com a pessoa e vai decidir, né? Tem a questão, a gente não falou da questão também das doenças sexualmente transmissíveis, infecções. Uma coisa sobre as regras que eu sempre... Já deu 1h30. Já. Então já acabou aqui. Não, sobre as regras é isso, eu acho. De cada relação. E daí eu acho que é de cada relação mesmo. A minha regra comigo mesma é não foder a cabeça de ninguém, ou tentar ao máximo não foder a cabeça de ninguém. E daí eu acho que o diálogo tende a resolver. E aí a questão da ética, né? Pra mim, eu pratico poliamor ético, eu pratico a ética em todos os aspectos da minha vida, na alimentação, nas minhas relações, e sempre pensando nisso, né? Não considerar os sentimentos e a outra pessoa como uma pessoa. Sim. Né? É tentar não objetificar Não o outro, objetificar, né? exatamente. Por mais Não difícil que objetificar. seja. E falando disso, uma coisa que a gente não falou também, mas a gente vai A indicar gente tem que textos, contar, né? da realidade de uma mulher negra, de uma mulher gorda, de uma mulher com deficiência, que o relacionamento, assumir um relacionamento, né? Isso no caso de um casal hétero, assumir essa mulher, já é uma questão, já vem dos relacionamentos antigos, de autoestima, então talvez esse assunto já seja, não, agora que eu estou conseguindo um relacionamento, vai me dizer que o meu relacionamento... Então tem essa discussão, tem um texto que você indicou. Tem. Da Winnie Bueno, que é, se não me engano, o título... Vai estar aqui, né? No texto? Vai. Tá. Uma menina negra falando sobre por que ela escolheu ter relações não monogâmicas. Então é bem legal o texto. É outra perspectiva
e tudo mais. Enfim. Isso é importante falar, que eu tô falando da minha perspectiva de mulher branca lésbica, então não é universal também, né? Eu acho que muita mulher hétero em relação poli ou aberta vai ter uma experiência completamente diferente, então é bem pessoal. É bem porque é pessoal, a gente só isso. pode falar sobre a Mas nossa é isso que é perspectiva. bacana, não tem manual e as pessoas ficam perdidas, como assim não tem manual? E aí, ótimo, não tem manual, você cria a sua relação, Coach, que dá seja certo. você o seu próprio manual. Seja o seu próprio coach. Você vai criar algo sob medida que vai funcionar pra você e a Sim. pessoa com quem você está se Mas é relacionando. que ninguém quer conversar. Acho que não tem uma preguiça também, né? De não, eu quero, vai me dar aí. Me dá É aí isso, modelo. relação, toda Mas é a... construção. O resumo de tudo é: relação é trabalho. Relação é colocar energia no outro. Mas tem isso também. Relação a pessoa fala, é- é muito trabalho. Eu já acho trabalho demais ter uma relação com uma pessoa. Como é que vocês conseguem se relacionar com várias pessoas? Mas também é um mito de achar que a gente se relaciona sempre com muitas pessoas, né? Que é fogo no rabo, E poliamor, como se a e tá relação sempre com monogâmica muitas não pessoas. desse trabalho, É. né, gente? Gente, se dá relacionar trabalho. com outro E ser se você- humano dá trabalho. E se você não tá conversando, você tá fazendo errado. É. Vai É dar, isso. vai dar Vai pau em dar algum merda, momento e vai dá dar pau. merda. Gente, quanto relacionamento monogâmico você não conhece? Hétero que tá aí e não hétero que a galera tá se ferrando aí, tá sofrendo. Pois é. Alguém tá sofrendo porque não Sim. conversa. Então isso vale pra todo mundo. Conversem, pessoas, conversem. E a gente, como gosta muito de conversar, a gente já fez esse episódio gigante, mas a gente quer falar mais, que a gente amou esse assunto. E podemos desdobrar de vários desses assuntinhos Sim. aí pra falar. A Isa tá mais pertinho, a Sandra. Mas aí a gente A faz. gente grava a participação. Skype. Skype. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Muito Sandra, por obrigada. ter sugerido, por ter vindo. Estamos Obrigada citando pelo Sandra convite. bastante nesse Obrigada, episódio. obrigada. Obrigada, Isa, pela primeira Obrigada vez. pelo convite, Espero que amiga. tenha outros. A gente pode falar de vários outros assuntos. Vamos falar sobre capital e amor alguma hora? Nossa, vamos. Vamos. Fechado, fechado. Combinado. Então até a próxima, É gente. isso. Valeu. Tchau, Beijo. tchau.